Olá pessoal, iniciamos agora a aula sobre a Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas Municipais, sancionado pela ex-presidente Dilma Rousseff em 8 de agosto de 2014, tá? E aí começamos o estudo dessa lei pelo capítulo 1, que trata das disposições preliminares, tá? E aí o artigo 1º, pessoal, diz que esta lei institui normas gerais para as guardas municipais, disciplinando o parágrafo 8º do artigo 144 da Constituição Federal. E aí, eu destaquei aqui o parágrafo 8º do artigo 144, que está lá na Constituição, eu destaquei aqui de amarelo, e ele diz que os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações conforme dispuser a lei. Então, o Estatuto número 13.022, ele vem por conta dessa designação aí do artigo 144, né, mais precisamente o parágrafo 8º, que designa que o município pode ter a sua própria guarda municipal para proteger seus bens, serviços e suas instalações ali. Então, o Estatuto número 13.022/2014 vem justamente conforme essa designação que está na Constituição Federal, para reger aí as guardas municipais. E aí o artigo 2, pessoal, diz que incumbe às guardas municipais, instituições de caráter civil, uniformizadas e armadas, conforme previsto em lei, a função de proteção preventiva, ressalvadas as competências da União, dos Estados e do Distrito Federal. Então, pessoal, as guardas municipais serão aí de caráter civil e não de natureza militar, tá? E esse estatuto vai enfatizar o tempo todo as diferenças da guarda municipal para a polícia militar. E essa guarda vai ser uniformizada, tá, pessoal? E não fardada. E aí já se encontra outra diferença da guarda civil municipal para a polícia militar. A polícia militar usa fardamento e a guarda civil usa uniforme, pela nomenclatura correta, tá? E essa guarda vai ser armada, né, conforme previsto em lei, e a gente vai ver as restrições que são impostas aí por lei nos artigos seguintes, tá? Então vai ser uniformizada e não fardada, né, para diferenciar aí do regime militar, e vai ser também uma instituição de caráter civil. E o tempo todo esse estatuto vai enfatizar essa diferença da guarda municipal para a polícia militar, tá bom? E aí o artigo 3 diz que são princípios mínimos de atuação das guardas municipais, e aí vai elencar esses princípios, né? São a proteção dos direitos humanos fundamentais, do exercício da cidadania e das liberdades públicas. O inciso 2 traz a preservação da vida, redução do sofrimento e diminuição das perdas. O inciso 3 traz o patrulhamento preventivo. O inciso 4 é compromisso com a evolução social da comunidade. E o inciso 5, por fim, traz o uso progressivo da força. Tá? Então, a Guarda Municipal, pessoal, vai ter como parte dos seus princípios, né, a valorização da vida, né, a preservação da vida, a proteção dos direitos humanos, né? E assim como a PM, vai realizar um patrulhamento preventivo, tá? Como é disposto aqui no inciso 3. Assim como a PM também realiza, a Guarda Municipal vai realizar um patrulhamento preventivo, tá? Vai agir de forma preventiva e não de forma repressiva, como é a Polícia Civil, por exemplo, né? E o uso da força, pessoal, pela Guarda Municipal deve ser progressivo, ou seja, deve-se iniciar uma pacificação, né, usando a força menor, e só fazer o uso de uma força maior quando esta primeira opção não sanou o problema que está ali em questão. E esses 5 incisos, pessoal, do artigo 3º formam a sigla PPPCU, tá? E aí, essa abreviação aqui vai te ajudar na hora da prova a lembrar, né, quais são os princípios aí que regem a Guarda Municipal, né? Então, o capítulo 2, que fala dos princípios, forma o PPPCU, que é P de proteção dos direitos humanos, preservação da vida, a outra letra P, patrulhamento preventivo,
Compromisso forma aqui a letra C, né? Compromisso com a evolução social. E o U de uso progressivo da força, tá? Então, essa dica aqui vai te ajudar na hora da prova a lembrar qual é a ordem correta e quais são os princípios que regem a guarda municipal, tá? Passando então para o capítulo 3º, pessoal, que vai falar das competências, né? E aí o artigo 4 diz que é competência geral das guardas municipais a proteção de bens, serviços, logradouros públicos, municipais e instalações do município. E o parágrafo único traz que os bens mencionados no caput abrangem os de uso comum, os de uso especial e os dominiais. Então, a proteção dos bens municipais, pessoal, o zelo dos bens municipais, do patrimônio, incumbe-se à guarda municipal, tá? Então, todos os bens aí que são de patrimônio do município, né? Aí ficam incumbidos à guarda municipal o cuidado, tá bom? Então, passamos agora para ainda no capítulo 3, né, falando das competências, agora no artigo 5. E esse artigo 5, pessoal, vai falar das atribuições que são específicas das guardas municipais, tá? E aí, a leitura do caput, né, diz que são competências específicas das guardas municipais, respeitadas as competências dos órgãos federais e estaduais também. E aí o inciso 1 diz que zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do município, né? Então podemos dizer que uma das principais atribuições da Guarda Municipal é cuidar do patrimônio municipal, tá? E aí o inciso 2 diz que prevenir e inibir pela presença e vigilância, bem como coibir infrações penais ou administrativas e atos infracionais que atentem contra os bens, serviços e instalações municipais. E aí o inciso 3 diz que atuar preventiva e permanentemente, né, no território do município para a proteção sistêmica da população que utiliza os bens, serviços e instalações municipais, tá? E aí o inciso 4 diz que colaborar de forma integrada com os órgãos de segurança pública em ações conjuntas que contribuam com a paz social. Então, a guarda pode atuar de forma integrada com outros órgãos que fazem a parte da segurança pública, tá, pessoal? Visando a paz social. Então, em algumas situações, a guarda pode agir de forma integrada com a polícia militar também, por exemplo, tá? E aí, o inciso 5, né, do artigo 5, diz que colaborar com a pacificação de conflitos que seus integrantes presenciarem, atentando para o respeito aos direitos fundamentais das pessoas, tá? Então, a guarda está fazendo uma ação preventiva, né, uma ronda preventiva, presencia um conflito, e aí é de competência da guarda municipal, né, atuar na pacificação desse conflito, como é disposto aqui no inciso 5 do artigo 5, aqui no capítulo 3, né, que fala das competências. E aí o inciso 6 diz que exercer as competências de trânsito que lhe forem conferidas nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 97, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ou de forma concorrente mediante convênio celebrado com um órgão de trânsito estadual ou municipal. Tá? Então, pessoal, o estatuto vai descrevendo as competências da guarda, né, de modo a abranger todas as partes do município e aí até as suas atribuições no trânsito aí nas vias municipais. Lembrando que em alguns municípios o guarda municipal também pode ser agente de trânsito. Então, há municípios no Brasil onde o agente de trânsito é um guarda municipal, tá bom? E aí, ainda no capítulo 3, o inciso 7, aqui do artigo 5, diz que proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas. Tá? Então, os museus, patrimônio ecológico, histórico, tudo aquilo que é bem municipal vai ter a proteção da guarda. Tá? E aí o inciso 8 diz que cooperar com os demais órgãos de defesa civil em suas atividades, tá? Então, aquilo que a gente já havia falado, né, de agir, quando necessário, de forma integrada com outros órgãos aí de segurança pública. E aí o inciso 9 diz que interagir com a sociedade civil para a discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das condições de segurança das comunidades. Tá? Então, faz parte das competências da Guarda Municipal interagir com o munícipe, né? Interagir com a sociedade, visando melhorar as condições de segurança local. Tá?
E aí o inciso 10 diz que estabelecer parcerias com os órgãos estaduais e da União ou de municípios vizinhos por meio de celebração de convênios ou consórcios com vistas ao desenvolvimento de ações preventivas e integradas, né? Então, mais uma vez, destacando o trabalho, né, integrado a outros órgãos de segurança pública, e aí diz que será através de convênio ou consórcio, né, visando realizar uma melhor ação preventiva, que é uma atribuição da Guarda Municipal. E aí o próximo inciso, pessoal, traz que articular-se com os órgãos municipais de políticas sociais, visando a adoção de ações interdisciplinares de segurança no município, né? E aí o inciso 12 traz que integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal, tá? E aí o inciso 13 diz que garantir o atendimento de ocorrências emergenciais ou prestá-lo direto e imediatamente quando se deparar com elas, né? Então, vamos supor que a Guarda Municipal, o pessoal está fazendo um patrulhamento preventivo e aí se depara com uma situação emergencial, seja uma briga, um tumulto gerado por alguma situação, enfim, uma situação de urgência, né? E aí a Guarda Municipal vai prestar esse atendimento, né, a essa situação emergencial, porque isso está descrito nas suas competências conforme o Estatuto 13.022, tá bom? E aí, passando para o próximo inciso, agora o inciso 14 diz que encaminhar ao delegado de polícia, diante de flagrante de delito, né, o autor da infração, preservando o local do crime, quando possível e sempre que necessário, né? Então, se deparou com a infração, capturou o infrator, a lei diz que é necessário preservar o local do crime, né? E fazer o encaminhamento do indivíduo infrator ao delegado, tá bom? E aí o inciso 15 diz que contribuir no estudo de impacto na segurança local, conforme plano diretor municipal, por ocasião da construção de de empreendimentos de grande porte, né? E aí, passando para o próximo inciso, o inciso 16, diz que desenvolver ações de prevenção primária à violência, isoladamente ou em conjunto com os demais órgãos da própria municipalidade, de outros municípios ou das esferas estadual e federal, né? Então, a guarda sempre vai buscar a prevenção da violência, né? As suas ações sempre serão de caráter preventivo e não repressivo, tá? É importante você fixar isso. E aí o inciso 17 diz que auxiliar na segurança de grandes eventos e na proteção de autoridades e dignatários, né? Então, eventos que envolvam um grande público, como jogos de futebol, grandes shows, ou até mesmo a proteção de uma determinada autoridade, né? É sim função da Guarda Municipal também, e aí podem ser realizadas ações de forma integrada com a Polícia Militar e outros órgãos de segurança, né? Visando manter a ordem e a segurança, a ordem local, né? E aí o inciso 18 diz que atuar mediante ações preventivas na segurança escolar, zelando pelo entorno e participando de ações educativas com o corpo discente e docente das unidades de ensino municipal, de forma a colaborar com a implantação da cultura de paz na comunidade local, tá? Então, a guarda pode prestar este apoio às escolas do município também, né? É, e aí, finalizando com o parágrafo único, finalizando aqui agora o capítulo 3, né, das competências, o parágrafo único diz que, no exercício de suas competências, a Guarda Municipal poderá colaborar ou atuar conjuntamente com órgãos de segurança pública da União, dos Estados e do Distrito Federal ou de congêneres de municípios vizinhos e, nas hipóteses previstas nos incisos 13 e 14 deste artigo, diante comparecimento de órgão descrito nos incisos do caput 144 da Constituição Federal, deverá a Guarda Municipal prestar todo o apoio à continuidade do atendimento. Então, pessoal, e aí o parágrafo único, de certa forma, resume, né, e reforça o que foi dito nos incisos anteriores, né, de também participar de ações integradas a outros órgãos de segurança pública, sempre que for necessário, tá bom? E aí, então, finalizamos agora o capítulo 3, que fala quais são as competências da guarda. E aí passamos para o próximo capítulo, que é o capítulo 4, que vai falar da criação aí da Guarda Municipal, tá? E aí, começamos aqui pelo artigo 6.
E aí diz que o município pode criar, por lei, sua guarda municipal. E o parágrafo único diz que a guarda municipal é subordinada ao chefe do Poder Executivo. Então é o seguinte, através de lei, o município cria sua guarda municipal, que será subordinada ao prefeito da cidade, tá, pessoal? E aí, o prefeito que é, então, o chefe do executivo municipal, né, do poder executivo municipal, então a guarda municipal é subordinada ao prefeito, tá? E a criação da guarda municipal se dá através de lei, tá ok? E aí, passando ainda no capítulo 4, passando para o artigo 7, e aí diz que as guardas municipais não poderão ter efetivo superior a... E aí, esse artigo 7, pessoal, vai designar os limites máximos de efetivo, né? Ou seja, o número de servidores da guarda municipal, né? Conforme o município, conforme a população desse município, tá? E aí, o primeiro inciso diz que 0,4% da população em municípios com até 50 mil habitantes, né? O número máximo de efetivos da Guarda Municipal é de 0,4% em uma população com 50 mil habitantes, de até 50 mil habitantes. O inciso 2 é de 0,3% da população, né, em municípios com mais de 50 mil habitantes e menos de 500 mil, né, desde que o efetivo não seja inferior ao disposto no inciso 1. E o inciso 3 é 0,2% da população em municípios com mais de 500 mil, né? E desde que não seja inferior ao disposto no inciso 2, tá? E aí, para finalizar, né, tem um parágrafo único, que diz que se houver redução da população referida em censo ou estimativa oficial da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né, que é o IBGE, é garantida a preservação do efetivo existente, o qual deverá ser ajustado à variação populacional nos termos de lei municipal. Ou seja, pessoal, se o município adquire para uma população acima de 500 mil habitantes, né? E com o tempo essa população diminua para menos de 500 mil habitantes, aqueles servidores que foram empossados continuam fazendo parte do quadro de efetivos, continuam prestando serviços, tá? E aí o município vai se adaptando, né, a essa variação populacional aí que pode haver, tá ok? E para que você consiga gravar os limites máximos de efetivos da Guarda Municipal conforme a população do município, eu vou colocar aqui, pessoal, vou escrever aqui, e aí vocês façam as suas próprias anotações aí. Então, é 0,4%, 0,4% numa população de até 50 mil habitantes. Então, até 50 mil habitantes é 0,4%. 0,3% numa população que seja maior do que 50 mil e menor do que 500 mil. Então, no município com o número de habitantes entre 50 e 500 mil, o número máximo de guardas municipais vai ser aí de 0,3%, tá? E aí, 0,2%, pessoal, vai ser no caso de... Deixa eu só colocar aqui. 0,2% vai ser no município com mais de 500 mil habitantes. Então, acima de 500 mil habitantes, vai ser 0,2% da população, o limite máximo de efetivos que a Guarda Municipal poderá ter, tá? Então, faça essas anotações aí, reveja essa anotação, para que você não se confunda na hora da prova. E aí, passando então para o artigo 8º, né, que diz o seguinte, diz que municípios limítrofes podem, mediante consórcio público, utilizar reciprocamente os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada. Então, pessoal, consórcio público que está colocado aqui nesse artigo 8º, é uma pessoa jurídica que é criada por lei para execução, né, de uma gestão associada de determinado serviço público, tá? E aí, nesse caso aqui do artigo 8º, né, a associação citada é entre municípios limítrofes, tá? Municípios vizinhos ali que podem, através de consórcio público, utilizar os serviços da Guarda Municipal de maneira compartilhada, tá bom?
E aí o artigo 9, pessoal, diz que a Guarda Municipal é formada por servidores públicos integrantes de carreira única e plano de cargos e salários conforme disposto em lei municipal. Então, pessoal, a Guarda Municipal é no sistema de carreira única, tá? Deixa eu só sublinhar aqui. A Guarda Municipal é no sistema de carreira única, onde é utilizada a meritocracia, tá, como meio de ascensão, né, como meio de progressão, e aí o servidor pode ir subindo de um nível para outro, né, conforme o seu merecimento, né, e tempo de serviço prestado, e etc. Então não há cargos diferentes e sim uma carreira única, onde qualquer servidor pode se promover, né, a diferentes níveis dentro da própria Guarda Municipal, tá ok? E aí, agora passando para o capítulo 5, pessoal, que vai falar das exigências para investidura, né? E aí o artigo 10 diz que são requisitos básicos para investidura em cargo público na Guarda Municipal. E aí vai ter o inciso 1 aqui, nacionalidade brasileira, né? E aqui não faz nenhuma restrição a indivíduos que possam se naturalizar brasileiros, né? Então, cidadãos naturalizados e natos podem, portanto, investir na Guarda Municipal, tá? O segundo inciso diz que gozo dos direitos políticos, né? E aí o inciso 3 diz que quitação com as obrigações militares e eleitorais. O inciso 4 diz que nível médio completo de escolaridade, né? Para ser nomeado e empossado, o cidadão precisa comprovar o ensino médio completo. E aí o inciso 5, idade mínima de 18 anos. O inciso 6, aptidão física, mental e psicológica. Então, e aí, né, para comprovar-se, né, as aptidões físicas e mentais, pode ser comprovado aí através de testes que podem ser eliminatórios, né, inclusive. E aí, o inciso 7, idoneidade moral comprovada por investigação social e certidões expedidas perante o Poder Judiciário Estadual, Federal e Distrital, tá? Então, é necessária a comprovação de idoneidade moral, né? E aí vai ser realizada uma investigação social, parentes, vizinhos podem ser questionados sobre sua conduta moral, tudo para garantir servidores honestos, né? Com idoneidade moral dentro da Guarda Municipal, tá ok? E aí, o parágrafo único diz que os outros requisitos poderão ser estabelecidos em lei municipal. E aí, passando para o próximo capítulo, agora entramos no capítulo 6, que fala da capacitação. E aí, o artigo 11, pessoal, traz que o exercício das atribuições dos cargos da Guarda Municipal requer capacitação específica com matriz curricular compatível com suas atividades. Então, é necessária, né, uma capacitação para desenvolver o trabalho na Guarda Municipal. Tá? E aí, o parágrafo único diz que, para fins do disposto no caput, poderá ser adaptada a Matriz Curricular Nacional para a Formação em Segurança Pública, elaborada pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, SENASP, do Ministério da Justiça, né? E aí, ainda no capítulo 6, vamos agora para o artigo 12, que diz que é facultado ao município a criação de órgão de formação, treinamento e aperfeiçoamento, né, dos integrantes da Guarda Municipal, tendo como princípios norteadores os mencionados no artigo 3º. E aí, pessoal, o município pode ter sua própria escola de capacitação, tá? É facultado ao município ter o seu próprio órgão de formação da Guarda Municipal. E aí, o parágrafo 1º diz que municípios poderão firmar convênios ou consorciar-se, visando ao atendimento do disposto no caput desse artigo. E aí os municípios podem se associar, né, para obterem uma escola de formação compartilhada, e aí vai ser através de convênio ou consórcio, né? E aí, o parágrafo 2 diz que o Estado poderá, mediante convênio com os municípios interessados, manter órgão de formação e aperfeiçoamento centralizado, em cujo conselho gestor seja assegurada a participação dos municípios conveniados. E aí, o parágrafo 3º, pessoal, traz que o órgão referido no parágrafo 2º não pode ser o mesmo destinado à formação, treinamento ou aperfeiçoamento de forças militares, né? Ou seja, a academia de formação
de policiais militares não pode ser a mesma de formação de guardas civis, né? Não pode ser o mesmo órgão. A escola que prepara os guardas civis deve ser um órgão diferente da que capacita os policiais militares aí, mais uma vez enfatizando a diferença da guarda municipal para a polícia militar, né? Então, deve ser diferente aí de forças militares, tá, pessoal? E aí, passando então para o artigo 13, e aí entramos no novo capítulo, tá, pessoal? Entramos no capítulo 7, que fala do controle. E aí, o artigo 13 diz que o funcionamento das guardas municipais será acompanhado por órgãos próprios, permanentes, autônomos e com atribuições de fiscalização, investigação e auditoria mediante. E aí entramos então no inciso 1, controle interno, exercido por corregedoria, naquelas com efetivo superior a 50 servidores da guarda e em todas as que utilizam arma de fogo para apurar as infrações disciplinares atribuídas aos integrantes de seu quadro. E aí, pessoal, esse controle interno, ou seja, o controle realizado dentro da guarda, né, vai apurar infrações disciplinares atribuídas aos integrantes da guarda, né? E esse controle vai ser realizado, deixa eu sublinhar aqui, para que vocês, o controle interno vai ser exercido por corregedoria, tá? E esse controle vai ser realizado por uma corregedoria, né? Diferentemente do controle externo que a gente vai ver agora nesse próximo inciso. E aí o próximo inciso traz que o controle externo exercido por ouvidoria, independentemente em relação à direção da respectiva guarda, qualquer que seja o número de servidores da guarda municipal, para receber, examinar e encaminhar reclamações, sugestões, elogios e denúncias acerca da conduta de seus dirigentes e integrantes e das atividades do órgão, propor soluções, oferecer recomendações e informar os resultados aos interessados, garantindo-lhes orientação, informação e resposta. Então, pessoal, o controle externo, portanto, é realizado por ouvidorias, né? Então, deixa eu sublinhar aqui para que fique mais fácil o seu entendimento, né? E auxilie também nas suas anotações. O controle externo citado aqui no texto é realizado por ouvidoria, tá, pessoal? O controle interno por corregedoria e o controle externo por ouvidoria, tá ok? Então, o controle externo, né, é uma forma direta de contato com a população, né, por onde podem ser encaminhadas reclamações, sugestões, elogios e denúncias, né, de conduta dos integrantes da guarda. Então, a ouvidoria é um contato direto com a população e a corregedoria é um controle interno dentro da própria guarda, tá? Passando então para o parágrafo 1º, né, diz que o Poder Executivo Municipal poderá criar órgão colegiado para exercer o controle social das atividades de segurança do município, analisar a alocação e aplicação dos recursos públicos e monitorar os objetivos e metas da política municipal de segurança e, posteriormente, a adequação, né, e eventual necessidade de adaptação das medidas adotadas em face dos resultados obtidos. E aí, o parágrafo 2º diz que os corregedores e ouvidores terão mandato cuja perda será decidida pela maioria absoluta da Câmara Municipal, fundada em razão relevante e específica e prevista em lei municipal. Então, pessoal, a Câmara Municipal, em votação, é quem decide os casos, né, de perda de mandato dos corregedores e ouvidores, tá bom? Então, a Câmara Municipal é quem decide aí os casos de perda de mandato aí, desde que fundamentada, né? E aí, ainda no capítulo 7, né, falando do controle, aí temos o artigo 14, né, que diz que, para efeito do disposto no inciso 1 do caput do artigo 13, a Guarda Municipal terá código de conduta próprio, conforme dispuser a lei municipal. E aí o parágrafo único diz que as guardas municipais não podem ficar sujeitas aos regulamentos disciplinares de natureza militar. Então as guardas terão seu próprio código de conduta, tá, pessoal? E esse código precisa ser diferente do de natureza militar,
Mais uma vez aí, então, né, a Lei 13.022, enfatizando a diferença no regimento da Guarda Civil para a Polícia Militar, tá ok? Passamos então para o capítulo 8, pessoal, que vai falar das prerrogativas. E aí, então, o artigo 15 traz que os cargos em comissão das guardas municipais deverão ser providos por membros efetivos do quadro de carreira do órgão ou entidade. Ou seja, pessoal, isso é muito importante porque traz que ninguém estranho ao órgão, né, assuma os cargos comissionados, né? Ou seja, vão ser buscados no próprio efetivo pessoas que vão ocupar os cargos comissionados, né, os cargos aí de livre nomeação, tá? Então é muito importante você gravar bem esse artigo 15 aqui. E o primeiro parágrafo diz que, nos primeiros 4 anos de funcionamento, a Guarda Municipal poderá ser dirigida por um profissional estranho a seus quadros, preferencialmente com experiência ou formação na área de segurança ou defesa social, atendido o disposto no caput. Tá? Então, pessoal, a guarda pode ter alguém estranho ao efetivo nos primeiros 4 anos de funcionamento, né? Mas este estatuto determina que a longo prazo os cargos comissionados devem ser ocupados por efetivos da própria guarda municipal, tá? E aí o parágrafo 2, pessoal, diz que para a ocupação dos cargos em todos os níveis da carreira da guarda municipal, deverá ser observado o percentual mínimo para o sexo feminino definido em lei municipal. Então, deve ser respeitado o número de vagas, né, destinado a guardas do sexo feminino. E aí o parágrafo 3º, pessoal, diz que deverá ser garantida a progressão funcional da carreira em todos os níveis, tá? Então, já comentando sobre isso nos artigos anteriores, que o servidor tem sua progressão para os níveis superiores dentro de sua carreira única, né? E aí, ainda no capítulo 8, que fala das prerrogativas, o artigo 16 traz que aos guardas municipais é autorizado o porte de armas de fogo conforme previsto em lei. E o parágrafo único, pessoal, traz que suspende-se o direito ao porte de armas de fogo em razão de restrição médica, decisão judicial ou justificativa da adoção da medida pelo respectivo dirigente. Tá? Então, pode ser suspenso o uso de arma de fogo nesses casos citados e o dirigente da guarda local, né, pode, mediante justificativa, suspender o uso de arma de fogo. E aqui, pessoal, nessa parte aqui dessa lei, eu preciso fazer uma observação, que na verdade também pode ser uma atualização, né? Porque o Estatuto do Desarmamento, pessoal, e aqui eu vou fazer algumas anotações para que você entenda melhor essa questão. O Estatuto do Desarmamento, conforme o Estatuto do Desarmamento, o Estatuto do Desarmamento previa o seguinte, que o município que tivesse uma população menor do que 50 mil habitantes, a guarda municipal desse município não poderia usar arma de fogo. Então, sem porte de arma de fogo. Os municípios que tivessem os municípios que tivessem uma população maior do que 50 mil e menor do que 500 mil, maior do que 50 mil e menor do que 500 mil, esse porte de arma de fogo, pessoal, seria apenas em serviço. Apenas em serviço, conforme o Estatuto do Desarmamento. E aqui também, e só os municípios acima de 500 mil, com mais de 500 mil habitantes, teriam o porte sem restrições. Isso tudo conforme, pessoal, o Estatuto do Desarmamento, tá? Só que é o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, em junho de 2018, por meio de liminar, liberou o porte de arma para todas as guardas municipais, independentemente da população do município. Então, essa questão do Estatuto do Desarmamento, essas restrições impostas
pelo Estatuto do Desarmamento foram todas aí por água abaixo depois da liminar do ministro Alexandre de Moraes em junho de 2018, que está até então válida. E aí todos os municípios, independentemente da população, os guardas municipais podem usar arma de fogo, e aí os municípios estão num processo de atualização para que todas as guardas municipais, né, possam utilizar arma de fogo, tá bom? Então, essa aqui é a observação que eu tenho a fazer sobre essa questão do porte de arma de fogo, que havia restrições impostas pelo Estatuto do Desarmamento, que caíram aí devido à liminar do ministro Alexandre de Moraes. E aí, então, vamos para o capítulo 8, pessoal, vou falar das prerrogativas, e o artigo 17 diz que a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, destinará a linha telefônica de número 153 e faixa exclusiva de frequência de rádio aos municípios que possuam guarda municipal. Então, a PM, por exemplo, pessoal, a Polícia Militar, tem o número 90, né? Os bombeiros têm o número 193 e o número das guardas municipais é o 153, né? E o Estatuto também designa que deve ser reservada a frequência de rádio para a comunicação entre os guardas aí no município. Então, o número 53 é o número que se deve ligar para chamar a guarda municipal, para se comunicar com a guarda municipal. E aí, então, o artigo 18 diz que é assegurado ao guarda municipal o recolhimento à cela, isoladamente dos demais presos, quando sujeito à prisão antes de condenação definitiva. Então, no caso de uma prisão temporária, uma prisão que é preventiva, o guarda tem direito à prisão especial, isolados dos demais presos, tá? O guarda municipal tem esse benefício aí. E então passamos para o capítulo 9, falando das vedações, e aí o artigo 19, pessoal, traz que a estrutura hierárquica da Guarda Municipal não pode utilizar a denominação idêntica das forças militares quanto aos postos e graduações, títulos, uniformes, distintivos e condecorações. Então, pessoal, é o seguinte, mais uma vez, enfatiza a distinção da Guarda Civil para a Polícia Militar quanto à denominação, títulos e uniformes, condecorações, etc., né? Toda a distinção aí da Guarda Civil para a Polícia Militar. E aí o capítulo 10, que fala da representatividade, e aí o artigo 20 traz que é reconhecida a representatividade das guardas municipais no Conselho Nacional de Segurança Pública, no Conselho Nacional das Guardas Municipais e no interesse dos municípios no Conselho Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Segurança Pública, tá? E aí, então, agora no capítulo 11, falando das disposições diversas e transitórias, o artigo 21 traz que as guardas municipais utilizarão uniforme e equipamentos padronizados, preferencialmente na cor azul marinho, né? E aí passamos então, ainda no capítulo 11, né, falando das disposições diversas e transitórias, para o artigo 22, aplica-se esta lei a todas as guardas municipais existentes na data de sua publicação, a cujas disposições devem adaptar-se no prazo máximo aí de 2 anos. E aí o parágrafo único traz que é assegurada a utilização de outras denominações consagradas pelo uso, como Guarda Civil Municipal, Guarda Civil Metropolitana, né, Guarda Metropolitana e Guarda Civil Metropolitana. Então, pessoal, a guarda pode ter outras denominações que não seja Guarda Municipal, né? Como Guarda Civil Metropolitana, como é em São Paulo, né? E também Guarda Metropolitana, Guarda Civil Municipal. Todas essas denominações, né, são válidas, e aí todas se referem à guarda, né? Então, essas outras denominações que foram destacadas aqui, todas são válidas também e todas se referem à guarda municipal, tá? E aí, então, pessoal,
terminamos essa lei aqui, essa lei número 13.022, tá? Espero que esse conteúdo que eu apresentei aqui durante esta aula tenha agregado valor para você. E se agregou, você pode clicar no gostei, tá? E também se inscrever no canal para sempre ficar por dentro de assuntos relacionados a concurso público. E aí, muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até uma próxima.